Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Geral e nessa aula nós iremos iniciar o estudo de um novo conteúdo, que é o equilíbrio de uma partícula. Até então, nós estudamos como trabalhar, como determinar forças resultantes, tanto no plano quanto no espaço, assim como determinar as componentes cartesianas de uma força no plano e no espaço também. O que é que acontece? Nesse momento, eu havia comentado brevemente no início desse curso para vocês que nós iríamos estudar que a mecânica geral 1, que é a mecânica estática, ela trabalha com corpos no equilíbrio, não é isso? E o que é que quer dizer no equilíbrio? Como foi mencionado, na segunda lei de Newton, a gente vê que um corpo em equilíbrio, as forças resultantes nesse corpo, o somatório das forças de um corpo são iguais a zero, ou seja, a força resultante nesse corpo ela é igual a zero. Um corpo ele pode estar em equilíbrio se ele estiver em movimento retilíneo uniforme ou se ele estiver no estado estático, parado. E nesse caso nós iremos trabalhar sempre com velocidade igual a zero. Ou seja, o somatório das forças desse corpo são iguais a zero e a velocidade é zero, ele está estático. Ok? Equilíbrio de quê? Equilíbrio de uma partícula. O que seria uma partícula? A gente viu lá no início do curso que uma partícula ela é caracterizada quando eu posso negligenciar as dimensões de um corpo. Então vamos lá. Imagina que eu tenho uma partícula e no caso da mecânica geral a gente vai trabalhar como sendo um ponto, ok? Então um ponto seria um corpo que eu estou negligenciando as dimensões dele, certo? Então, imagina aí que a gente atribui algumas forças F1, F2, F3 a esse corpo, tá ok? Então, quando ele é uma partícula, ele é considerado como um ponto, igual a esse exemplo que nós iremos fazer aqui, ó, daqui a pouco. Essas três forças F1, F2 e F3 estão sendo aplicadas a essa partícula, ok? E o que aconteceria se a gente considerasse as dimensões desse corpo? Olha, então imagina que nós temos um corpo aqui, e aí eu aplico três forças, F1, F2 e aqui F3. O que é que vai acontecer com esse corpo? Esse corpo ele vai girar, ok? Então, quando a gente trabalha com partículas, a gente desconsidera a rotação nesse momento. A gente trabalha apenas com a magnitude das forças, desconsiderando uma possível rotação que esse corpo possa vir a ter, a apresentar. Então, é nesse contexto que a gente irá estudar as forças exercidas sobre uma partícula. Retomando aqui essa parte de equilíbrio, vejam só, a gente fala que irá estudar corpos em equilíbrio e daí a gente vai ter, inicialmente nós iremos estudar aqui para 2 dimensões, né? E futuramente expandir isso para 3 dimensões. Quando a gente diz que o somatório das forças em um corpo ela é igual a zero, o que é que a gente diz? Será que a gente poderia dizer assim, ó, que, por exemplo, somatório das forças é igual, vamos lá, digamos que a gente tem uma força mais 10I menos 10J. É correto eu dizer que isso aqui vai me dar uma resultante igual a zero? Não, né, pessoal?
Por que não? Porque mais 10i é 10 para a direita, menos 10j é 10 para baixo. Então, aí a gente teria uma resultante diferente de zero. Não é isso? Então, quando a gente diz que o somatório das forças, no caso de partículas em duas dimensões, é igual a zero, olha, somatório das forças é igual a zero, eu estou dizendo aqui, ó, que eu vou trabalhar com duas equações. Quais são elas? O somatório das forças em x vão ser igual a zero e o somatório das forças em y irão ser igual a zero. Então, aí, ó, com essas duas equações, eu defino o equilíbrio de uma partícula, certo? Então, a gente tem aí que o somatório das forças em x, ou seja, minhas componentes em i somadas vão ter que ser igual a zero, e minhas componentes em j somadas vão ter que ser igual a zero de maneira separada, certo? Então, vamos ver aqui, ó, esse exemplo que está feito ali. Vamos resolvê-lo e vamos ver como é que a gente consegue fazer esse tipo de questão. Olha aí, ó. Encontre o θ e o F3. Eu não deu para escrever aqui, só que, logicamente, para a condição de que essa partícula esteja em equilíbrio, certo? Se essa partícula está em equilíbrio, a gente acabou de falar aqui, ó, que para um corpo em equilíbrio, o somatório das forças em x tem que ser igual a zero e o somatório das forças em y tem que ser igual a zero. Ok. Só que aqui a gente não tem as forças apenas no eixo x e no eixo y. A gente tem elas dispostas no plano. Então, o que é que a gente tem que fazer? Decompor, né, pessoal? Decompor. Então, vejam bem. A gente sabe que, e a gente aprendeu aí na primeira unidade, que a gente consegue pegar uma força disposta no plano qualquer e encontrar suas componentes, né? Essa daqui vai ter uma componente aqui em x e uma componente em y, no caso de F1, né? F2 também vai ter uma componente em x aqui e uma componente em y. E F3 também terá uma componente em x e uma componente em y. Então, gente, olha, para F1, a gente vai observar esse triângulo aqui, né? E daí, olha, essa componente aqui em x dele é exatamente F1 vezes cosseno do ângulo, né? Cosseno de 30. Já essa daqui, né? Esse vetor em pé aqui, né? É exatamente que apresenta esse comprimento aqui, é F1 vezes o seno de 30. Então vamos lá, ó. Então a força F1, ó, ela vai ser igual o valor de F1, que é 100, vezes o cosseno de 30 e mais F1, que é 100, seno de 30 J. Ok? E daí vamos decompor F1. F1
dá 86,6 e mais 50 J. Essa é a minha força F1. E F2? F2 a gente faz de maneira análoga, olha. F2 aqui em preto, eu terei que F2 aqui, minha componente I aqui será F2 cosseno de 25. Porém, o que é pertinente a gente perceber aqui, ó, que a minha coordenada em J, ela está com o sentido negativo, não é isso? Então, olha, essa componente será menos F2 vezes o seno de 25 graus. Ok? Pois ela está no meu quarto quadrante aqui, ocupando o sentido negativo em Y, né? Então, vamos lá. F2 é igual... o módulo de F2 é 200 vezes cosseno de 25 menos 200, perdão, aqui na minha direção I, menos 200 vezes seno de 25 na minha direção J. Então, F2 é igual a 181,26 na minha direção I, menos 84,52 na minha direção J. Agora resta quem? Resta F3. F3 a gente não tem o valor nem da magnitude nem do ângulo. Então, ó, eu terei que F3 aqui, como está no meu eixo negativo do X, então, olha, F3 será igual ao seu módulo F3 vezes cosseno, aqui é a componente F3 cosseno θ, e essa daqui é F3 seno de θ. Então, a componente cosseno ela está no sentido negativo, menos F3 cosseno θ na direção I, mais F3 vezes seno θ na direção J. Então, gente, veja só, eu já estou aqui com o meu vetor F1 decomposto em suas componentes IJ, F2 também e F3 também. O que é que a gente tem que implementar agora? Ora, como eu comentei, uma vez que essa partícula, né, ela está em equilíbrio, eu devo aplicar minhas equações de equilíbrio. Quais são elas? Somatório das forças em X é igual a 0 e somatório das forças em Y é igual a 0. Então, eu vou apagar aqui o desenho para que a gente implemente essas equações. Então, vamos lá, né? A primeira delas aí, somatório das forças em X é igual a 0.
Quem é que está em x? As minhas componentes em y. Ou seja, 86,6i. Do meu F2 é 181,26i. Então, mais 181,26i. E no meu, para a minha componente F3. F3 é F cosseno θ i mais F3 seno θ j. Então, F3 mais F3 cosseno de θ. E isso tudo é igual a zero. Você pode estar me perguntando, mas professor, a componente do eixo x de F3 ela estava no sentido negativo de i. Realmente, se eu colocar o sinal negativo aqui, vai estar correto. E daí no final aqui dessa equação, eu vou encontrar um sinal positivo. Por quê? Porque vai indicar que o sentido que eu atribuí estava correto. Porém, se eu mantiver o sinal positivo, como eu mantive aqui, mais F3 cosseno i, a gente vai ver que no final eu vou achar um valor negativo. Ou seja, me informando que o sentido que eu atribuí está errado, é o sentido oposto. Então, dá no mesmo, certo? Então, vamos lá. Cento e 181,26 mais 86,6 é igual a 267,86. Então, 267,86 mais F3 cosseno de θ é igual a zero. E daí, ó, eu vou ter que F3 cosseno θ é igual a menos 267,86. Então, a gente pode ver que eu encontrei aqui o sinal negativo, porque inicialmente eu atribuí como sendo positivo. Então, aqui me informa que o sentido que eu atribuí estava errado, é o oposto. E daí eu vou isolar F3. F3 é igual a menos 267,86 dividido por cosseno de θ. E agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio, só que para as componentes em y, ou seja, somatório das forças em y é igual a zero. Então vamos lá. Quem são minhas componentes em y? 50j aqui. Então, 50j F2 é o quê? Menos 84,52 menos 84,52J mais F3 seno θ J mais F3 seno de θ é igual a zero. Tudo isso em J. Ok? E daí, olha, eu vou realizar essa operação. Dá 50 menos 84,52 dá menos 34,52. Aqui, F3 seno θ. Porém, no lugar de F3, eu irei substituir por esse valor aqui que a gente descobriu. Menos 267,86 dividido pelo cosseno de θ. Então, vamos lá. Menos 267
0,86 dividido pelo cosseno de θ. Isso aqui multiplicado pelo seno de θ é igual a 0. Certo? Então veja bem, o que é que a gente pode fazer? Olha, se vocês perceberem esse quociente aqui, o seno dividido pelo cosseno é tangente. Então a gente vai ter, ó, menos 34,52. Vou passar para lá, vai ficar mais. Então eu vou ficar com menos 267,86 tangente de θ multiplicado pela tangente de θ é igual a, passei positivo, 34,52. Então a gente tem que a tangente de θ é igual, esse sinal de menos vai para lá, menos 34,52 dividido por 267,86. Então a gente vai fazer esse quociente e depois calcular o arco tangente para que eu descubra quem é θ. Vamos fazer a divisão. A gente vai ter que θ é igual a menos 7,34 graus. Ok? A gente pode substituir aqui, ó, F3 e dividir do F3 é igual a menos 267,86 dividido pelo cosseno de menos 7,34, nós teremos aí um valor de menos aproximadamente F3 igual a menos 270 newtons. Pois, como eu falei, a gente atribuiu o sentido positivo e daí ele me informa que o sentido atribuído foi errado. Porém, F3 em módulo apresenta 270 newtons. Em módulo e a defasagem aqui de 7,34 graus. Então a gente conseguiu aí determinar qual é o valor de θ com base no equilíbrio de uma partícula, nas equações de equilíbrio. Então, olha, se por uma eventualidade você ficar em dúvida de como é que fica esse vetor, só é vir aqui, ó, e aplicar na equação geral, né, para a determinação de vetores cartesianos, onde eu vou descobrir a minha componente em I e a minha componente em J. Então, por exemplo, aplicando o vetor força menos 270 e aplicando o ângulo θ igual a menos 7,34, se você aplicar aqui, ó, F3, que é menos 270, vezes cosseno de menos 7,34, você vai descobrir aqui, ó, a componente em I, menos 267,78 e se você aplica os mesmos valores de F3 e de θ para o seno, você vai descobrir que o valor do seno que o valor da componente em J é mais 34,49 J. Então você vê que o vetor ele é de fato no segundo quadrante aqui, né? Apresenta um valor do seno positivo, um valor em J e um valor aqui em I negativo.
Então, pessoal, para finalizar, vamos ver aqui alguns conceitos que são bastante fundamentais para a gente resolver problemas envolvendo equilíbrio de uma partícula, certo? O primeiro deles é o conceito de diagrama de corpo livre, e isso a gente vai fazer frequentemente durante a resolução dos nossos problemas. O que seria o diagrama de corpo livre? Seria, geralmente, os problemas que nós iremos resolver, eles têm uma forma prática como essa. E para a resolução de problemas desse tipo, a gente vai precisar se valer de alguns pontos específicos desses projetos, desses desenhos, para a resolução dos problemas. Então, nós iremos isolar algumas partes dos desenhos que são mais importantes para a resolução desses problemas. E daí nós atribuímos o conceito de diagrama de corpo livre, onde nós temos alguns passos a serem seguidos no desenvolvimento desse diagrama. São eles: desenhe o contorno da partícula a ser estudada, mostre todas as forças e identifique cada força. A gente vai aplicar esses conceitos diretamente nesse problema aqui, mas antes disso, vamos falar também um pouco de cabos e polias. Nós iremos trabalhar muito com problemas que envolvem cabos e polias, certo? E para isso, algumas coisas devem ser assumidas para a resolução de problemas desse tipo. Como o que, por exemplo? Olha, esses cabos ou cordas, eles serão considerados de peso desprezível. E também a gente vai considerar que eles não podem ser esticados, ou seja, deformados. Eles vão manter sempre as dimensões originais. O que mais? Olha, um cabo, quando está sendo exercida uma força em um cabo, a única força que vai poder ser exercida nele é de tração, ou seja, de esticar. Eu não consigo transmitir uma força em um cabo de compressão. Por quê? Porque o cabo se deforma. Então, a única força que vai ser exercida nos cabos são forças de tração, e a força para que o equilíbrio aconteça, a força ao longo do cabo ela será sempre a mesma, certo? Ela será mantida. Por quê? Porque caso contrário, esse corpo não estaria em equilíbrio. Se a força desse lado fosse maior do que a desse, essa corda estaria se movendo e não estaria estática. Então, as forças ao longo de um cabo, elas são sempre equivalentes. E a direção da força, ela é a mesma direção do cabo. Então, se o cabo ele tem uma angulação aqui de θ com relação à origem, ao eixo horizontal, nós teremos que a força de tração exercida nele tem a mesma direção do cabo, certo? Dito isso, vamos aplicar aqui o conceito de diagrama de corpo livre nesse problema. Esse probleminha é um probleminha que tem um sinal de trânsito, e esse sinal está sendo suportado por uma corda, né, aqui. E esse sinal ele detém um peso de 100 newtons. E o que é que o problema quer? O problema quer a tração, a força de tração do cabo, ou seja, a força que está sendo exercida nesse cabo. Para isso, vamos aplicar aqui o conceito de diagrama de corpo livre. Primeiro ponto, desenhe o contorno da partícula a ser estudada. A gente já analisou que uma partícula geralmente é um ponto. E, consequentemente, a gente deve escolher o ponto de maior interesse para a resolução do problema. Como a gente quer o esforço exercido no cabo, então é interessante a gente pegar esse ponto central aqui, ó. Por quê? Pois nele está ocorrendo uma força desse cabo, uma força desse outro cabo e a força peso aqui do meu sinal. Então, o contorno aí que seria
mais pertinente para a resolução desse problema seria esse aqui, ó. Então, a gente pegaria esse contorno e faria ele, aqui é a corda, e aqui essa outra corda que vai ter o peso desse sinal, né? Então, seria algo desse tipo. Depois, mostre todas as forças. Então, olha, vou mostrar a força. Aqui vai ter uma força que está sendo exercida na corda. Aqui uma outra força que está sendo exercida nessa mesma corda. E aqui está sendo exercida a força peso, né, que é a força do meu sinal. E por fim, identifique cada força, certo? Então vamos lá. Essa força do sinal eu vou chamar força P de peso, e ela é igual a 100 newtons. Aqui eu tenho uma figura que ela é simétrica, né? Ou seja, ela tem a mesma angulação, então é pertinente observar que a tração que está sendo exercida nessa corda é a mesma tração. Então eu tenho duas forças T e T aqui, que são as forças de tração exercidas nessas cordas. Então aí a gente teria o diagrama, né, de corpo livre, certo? E como é que a gente resolve esse problema? Eu vou apagar esse lado aqui para a gente fazer a resolução do problema. Vamos colocar aqui no nosso diagrama de corpo livre todos os dados novamente. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha força peso, que é igual a 100 newtons. Eu tenho aqui uma força de tração, que ela está defasada de 30 graus com relação à horizontal. E aqui eu tenho uma outra força de tração, que está também defasada de 30 graus com relação à horizontal. E daí, como é que eu faço para resolver esse problema? Olha, agora esse problema dessa partícula, ele está bem análogo àquele problema que nós acabamos de resolver, né? A gente tem aí forças no plano e a gente quer descobrir o valor de uma força desconhecida, análogo a esse que nós acabamos de resolver. Então, a gente viu que o procedimento geral para fazer isso é aplicar aí a minha equação de equilíbrio, que diz o quê? Que o somatório das forças em x são iguais a zero e que o somatório das minhas forças em y também são iguais a zero. E daí, olha, essa força de tração, ela vai ter uma componente aqui, ó, na horizontal e uma componente na vertical. E essa outra força de tração aqui, ó, vai ter também uma componente na vertical e uma componente na horizontal. Então vamos fazer a solução desse problema. Olha, desse lado aqui, o que é que eu tenho? Uma força T, e aqui também é T, né, pessoal? Aqui é a minha força T e aqui é T, porque a gente viu que esse desenho ele é simétrico, então as forças de tração são equivalentes. Então, nesse ponto aqui, ó, a gente tem a decomposição no cosseno, né? É T cosseno de θ, ó. T cosseno θ. E aqui na vertical, aqui é
T seno de 30, né? Eu vou botar logo 30, porque o θ é conhecido. E desse outro lado aqui, aqui também é T seno, cosseno, perdão, de 30. E aqui, T seno de 30. Então, veja bem, se eu for utilizar essa equação aqui, ó, somatório das forças em x igual a zero, ela é bem inútil nesse caso. Por quê? Porque, veja bem, desse lado aqui eu tenho menos T cosseno de 30, desse outro lado eu tenho mais, então eu vou somar as duas forças, eu vou ter menos T cosseno 30 mais T cosseno 30. É igual a zero. E daí, ó, se eu passar esse T cosseno 30 lá, eu só criei aqui uma identidade. Ó, T cosseno de 30 é igual a T cosseno de 30. Ok. Isso está certo, só que não me serve de nada, né? Então, a gente não utiliza, não vai ser necessário utilizar somatório das forças em x igual a zero. A gente só vai precisar utilizar essa segunda aqui, ó, somatório das forças em y igual a zero. Então, vamos lá. No eixo positivo aqui, ó, do meu eixo y, eu vou ter que forças T seno 30 e T seno 30. Então, eu vou ter 2T seno de 30. E para baixo eu tenho o quê? O peso igual a 100 newtons. Então, como o sentido dele é negativo, menos 100 newtons igual a zero. Agora tá fácil, né? Eu vou passar para lá, vou ter que T seno de 30 é igual a 50. E eu vou ter que T é igual a 100. Então, a gente tem aí, né, que a força que está sendo exercida nesse cabo será igual aqui, ó, à força peso do meu sinal, né? Você pode se perguntar, mas professor, e sempre a força de tração que será exercida na corda será igual ao peso? Não, de forma alguma, certo, pessoal? Isso aqui foi uma coincidência. Se você, por uma eventualidade, você vai descobrir, olha, que T, para esse exemplo, é igual a 50 dividido pelo seno de θ. E daí, sendo θ, esse ângulo aqui, né? Então, se você aplica, por exemplo, no lugar de 30, 45, nós teríamos aí que a força T seria de 70 newtons para 45 graus, por exemplo. E, por exemplo, para 10 graus, nós teríamos o valor de 287,9 newtons. Então, a gente tem aí que, a depender do ângulo pelo qual a corda está fixada, irá variar a força que será exercida nesse cabo, né?